Olá, pessoal. Vamos continuar falando de problemas na nossa justiça? Antes de mais nada, quero mostrar a agenda da nossa aula. Nós vamos tratar, inicialmente, das consequências do mau funcionamento do nosso sistema de justiça, tanto civil quanto criminal. Algumas soluções para melhora são apresentadas, mas existem muitos obstáculos a algumas das soluções, sobretudo aquela que envolve a gestão processual. E, por fim, apresentarei a pequena ou grande solução, que é o modelo de gestão judicial. As consequências de um sistema que não funciona a contento são variadas. Nós vamos ter, primeiro, um descrédito quanto a esse funcionamento. É até interessante, embora haja uma baixa efetividade do nosso sistema de justiça, as partes, a população brasileira ainda recorre muito a ele. São milhões de ações ajuizadas a cada ano, e tanto é verdade que hoje nós temos um acervo não julgado de 74 milhões de processos. Além disso, obviamente, que o mau funcionamento do judiciário ele vai gerar prejuízo econômico. Às vezes empresas dependem de capital de giro, de recursos, e não conseguem, por exemplo, obter valores que deveriam ser disponibilizados pela justiça. É curioso notar que grandes empresas, grandes corporações, elas evitam o poder judiciário. Muitas vezes elas vão celebrar contratos de arbitragem durante a celebração de um contrato, indicando uma específica pessoa para poder lidar com o eventual litígio que surja entre as partes contratantes. No âmbito penal, a impunidade é um sentimento que passa a existir com uma certa frequência. Não são raros os casos e de pessoas, muitas vezes pertencentes ao andar de cima, que conseguem protelar a execução de uma pena, a solução final de um processo criminal por muitos anos. Para a população que vê aquela justiça, a lei penal não sendo aplicada, a impressão que se tem é que violar a lei não traz consequências tão graves. No âmbito do Poder Judiciário, esse excesso de demanda, um sistema disfuncional, ele vai provocar, no mínimo, doenças laborais. Juízes, servidores que, envoltos naquele mundo de processos, têm que gastar uma energia adicional, esforços excessivos, atos repetitivos que importam na existência de enfermidades que vão privá-los de um bom convívio, que vão impedi-los efetivamente de exercer sua função. É interessante pensar, pessoal, que muitas vezes as pessoas acham que o servidor ele é uma pessoa acomodada. O servidor do judiciário, quanto mais a gente trabalha no judiciário, mais a gente percebe isso, entende? É um servidor capaz e motivado, mas pouco a pouco perde o ímpeto, perde o orgulho de pertencer, perde a capacidade de achar que ele pode sim prestar um bom serviço jurisdicional. É algo realmente frequente. Isso está associado a essa ideia de enxugar gelo. Quem que não trabalha na justiça nunca ouviu falar, nunca ouviu essa expressão, estou aqui enxugando gelo. Na verdade, o que ela significa? Estou trabalhando sem propósito. Vejo dia a dia uma pilha de processos para a qual eu dedico grande parte da minha vida, ou seja, um desperdício. Dedico grande parte da minha vida sem obter um resultado, sem ver de maneira concreta aquilo que aquela minha ação está gerando. Então, esse conjunto todo de consequências demonstra quão problemático é manter um sistema de justiça que não atende à sua finalidade. E aí eu me pergunto, existe solução? Normalmente se apontam soluções pré-processuais, processuais ou gerenciais.